Nós, geralmente pensamos no tempo como um relógio suíço perfeito. Tipo, tic-tac, sempre avançando no mesmo ritmo, sabe? Para todo mundo. É uma ideia reconfortante e que organiza a vida de forma bem simples. É, sem dúvida, ajuda muito a categorizar as coisas no dia a dia. O que é passado ficou para trás, o presente é exatamente o agora, e o futuro, ainda não aconteceu. Exato. O grande problema é que, de acordo com a física teórica moderna, esse relógio perfeito é, bom, uma baita de uma ilusão. E nesta nossa imersão de hoje, a gente vai quebrar completamente essa ideia do senso comum. Uhum. E é uma quebra de paradigma bem intensa. Com certeza. Nós baseamos a exploração de hoje em uma entrevista fascinante e bem densa com o físico Jim Al-Khalili. A missão da nossa imersão aqui é desvendar os paradoxos do tempo. Tipo, por que a gente sente que ele flui de forma contínua, como a física destrói essa noção de que o tempo é fixo, e se as viagens temporais são realmente possíveis ou apenas, sabe, roteiro de ficção científica. É uma missão ambiciosa. Mas, para mergulhar nesse tema, a regra básica que precisamos estabelecer logo de cara é separar a nossa psicologia das leis do universo. Como assim, separar a psicologia? É que a física trata o tempo através de cálculos matemáticos puros, né? A forma como o nosso cérebro humano processa e sente isso é uma outra história completamente diferente. E eu diria que grande parte da confusão que as pessoas têm com esse assunto vem justamente de misturar esses dois mundos. Faz sentido. Afinal, a gente não consegue, sei lá, sair do universo para dar uma olhada neutra no relógio dele de fora. Então, o primeiro passo lógico é olhar para a nossa própria cabeça. As fontes chamam essa percepção humana de tempo manifesto, que é basicamente o tempo psicológico. Isso mesmo. O tempo manifesto é a experiência nua e crua de como sentimos os minutos passando. E o exemplo clássico que me vem à mente é a famosa sala de espera do dentista. Alguém passa 30 minutos esperando ali e, nossa, parece que foram 3 horas de tortura. Mas se passar os mesmos 30 minutos numa festa excelente, o tempo simplesmente pisca e desaparece. Por que a gente sente isso de formas tão extremas? Bom, a resposta está na maneira como nós construímos e gravamos memórias. Durante uma festa, o seu cérebro recebe um bombardeio absurdo de novas informações sociais, visuais, sonoras. Aquela sobrecarga boa de estímulos, né? Exato. Ele trabalha intensamente para registrar tudo isso como memórias novas. Esse volume excessivo de novos estímulos faz com que a sensação, a percepção contínua da passagem do tempo encolha. Para quem está vivendo aquilo intensamente, ele voa. E na sala de espera silenciosa, não acontece absolutamente nada que mereça ser guardado. Pois é. Com a total ausência de novas informações que valham a pena armazenar, a atenção da mente se volta para o único processo contínuo que sobrou no ambiente. Que é ficar prestando atenção no próprio relógio. Isso, monitorar ativamente a própria passagem dos segundos. O cérebro foca no tic-tac, e é isso que faz a experiência parecer se arrastar por uma eternidade. Ok, vamos desempacotar isso, porque é exatamente aqui que surge o grande choque com a ciência real. A intuição humana sente o tempo passar de um jeito tão óbvio e físico que a gente simplesmente assume que o universo inteiro opera no mesmo compasso. É o famoso viés de projeção, né? A gente projeta a nossa biologia nas estrelas. Exatamente. Isaac Newton, por exemplo, construiu a fundação inteira da física clássica baseada nessa intuição. Ele defendia com unhas e dentes que havia um relógio cósmico absoluto, tipo escondido nos bastidores do universo. O tempo absoluto newtoniano. Isso. Para Newton, um minuto aqui na Terra durava o exato mesmo minuto numa galáxia distante, não importando o que estivesse acontecendo em cada lugar. Era intocável. O que é fascinante aqui é que quando os físicos modernos, algumas décadas depois, começaram a olhar para as equações fundamentais das partículas, bom, a ideia de Newton desmoronou completamente. Não sobrou pedra sobre pedra. Virou pó. Sim. Nas equações primárias da física não existe o menor conceito de um tempo que flui, sabe? Como a água de um rio. Ele é colocado na fórmula apenas como uma letra T minúscula, que é uma mera coordenada. Uma coordenada, tipo como as coordenadas de um mapa de GPS. Isso mesmo. Pense nas coordenadas espaciais, que a gente conhece bem, como largura, altura e profundidade. O tempo, na matemática do universo, é apenas mais um eixo num gráfico.
Ele não tem uma direção obrigatória e certamente não carrega emoção ou fluxo. O físico Richard Feynman costumava brincar que o tempo é meramente o que acontece quando nada mais acontece. Nossa, essa do Feynman é ótima. Para visualizar melhor essa coisa das equações fundamentais, eu sempre penso na barra de reprodução de um vídeo no YouTube. Ah, essa é uma analogia excelente. Pois é, imagina um vídeo de 10 minutos. O vídeo inteiro já está gravado nos servidores da plataforma. O primeiro segundo e o minuto final já existem em dados, ao mesmo tempo. A bolinha vermelha correndo ali na base do vídeo seria a nossa coordenada t. Ela só marca uma posição. E a barra em si não tem sentimentos. Exato. A barra não sente medo do que vai acontecer no vídeo, não sente alegria, não sente tédio. Ela só aponta um número de momento a momento. O fluxo contínuo do vídeo, o drama da história só ganha vida dentro do cérebro de quem está assistindo à tela. É uma analogia muito precisa. A malha do espaço-tempo simplesmente existe, inteira e estática. A mudança de uma coordenada para outra acontece, claro, mas essa compulsão dramática que nós temos de que estamos avançando rumo ao desconhecido é uma invenção da nossa biologia para organizar informações. Não é de forma alguma uma propriedade do vácuo cósmico. Certo, mas aí a gente esbarra num problema. Se a fluidez é um truque da nossa mente e o relógio imutável e sagrado do Newton estava errado, quem dita as regras do tempo físico lá fora? Porque alguma regra tem que ter. Ah, esse mérito vai inteirinho para Albert Einstein. A teoria da relatividade dele quebrou de vez a ideia de que o tempo é igual para todos. Ele provou que a única coisa fixa, inegociável no universo inteiro é a velocidade da luz. E o tempo sofre as consequências disso. Exatamente. Para garantir que a luz tenha sempre a exata mesma velocidade no vácuo, para qualquer observador, o tempo e o espaço precisam ser flexíveis, elásticos. O tempo de uma pessoa pode acelerar ou desacelerar fisicamente em relação ao tempo de outra pessoa. É o que nós chamamos na física de dilatação temporal. Ou seja, envelhecer mais rápido ou mais devagar não é uma força de expressão literária. É real. E as fontes usam um exemplo dos muons para provar isso. Os muons são a evidência clássica e irrefutável disso. Para quem não tem familiaridade, muons são partículas subatômicas, criadas muito alto na nossa atmosfera quando os raios cósmicos batem no nosso planeta. A grande questão com o muon é que ele vive muito pouco. É uma fração de segundo. Uma fração minúscula, de fato. Matematicamente falando, pelo tempo de vida curtíssimo que ele tem, ele deveria sumir, decair, muito antes de conseguir chegar ao chão da Terra. No entanto, os detectores dos laboratórios aqui na superfície captam muons o tempo todo, numa boa. Como eles conseguem completar a viagem se o tempo de vida deles não é suficiente? A mágica, digamos assim, é que os muons viajam em uma velocidade incrivelmente próxima à da luz. Se a gente tentar medir o tempo com um relógio de um cientista parado no chão do laboratório, a conta não fecha de jeito nenhum. Mas para o próprio muon, voando em alta velocidade, o tempo desacelera drasticamente. É como se o universo deles estivesse travado. Quase isso. Ele viaja literalmente em câmera lenta do nosso ponto de vista. E por causa dessa câmera lenta, o relógio interno de vida dele gasta muito menos tiques para fazer a mesma viagem. Ele chega inteiro ao chão simplesmente porque envelheceu muito mais devagar do que a Terra ao redor dele. Caramba, isso é absurdo de se pensar. E essa dilatação maluca não acontece só com viagens em alta velocidade, né? A gravidade faz exatamente a mesma coisa. Perfeito. A relatividade geral postula que lugares com gravidade mais forte também fazem o tempo passar mais devagar. A massa distorce o tempo. Isso tem impactos vitais, no nosso dia a dia prático. Pense nos satélites de GPS que todos os aplicativos de celular usam para navegação de mapas. Os satélites estão orbitando lá no espaço a milhares de quilômetros. Sim. E lá em cima, a gravidade da Terra é um pouquinho menor do que aqui embaixo, na superfície onde nós estamos. Então, sem a gravidade puxando com tanta força, o relógio lá no espaço corre mais rápido do que o nosso. Isso mesmo. Os relógios atômicos ultraprecisos a bordo dos satélites avançam microsegundos a mais por dia do que os relógios aqui no chão.
Se os engenheiros não programassem os softwares para compensar ativamente essa pequena diferença, usando as contas do Einstein o tempo todo, nós perderíamos absolutamente toda a precisão do GPS global em questão de minutos. Então o Waze ia te mandar entrar no prédio no lugar da rua. Exatamente. O aplicativo te mostraria várias ruas de distância de onde o seu carro realmente está. A sincronia iria para o espaço. Isso significa que aquele relógio universal de Newton não só quebrou, mas estourou em bilhões de relógios particulares. Com um detalhe curioso e meio perturbador, como a gravidade é um pouquinho mais forte nos nossos pés, por estarem mais perto do chão, do que na nossa cabeça, o topo do nosso corpo efetivamente envelheceu algumas frações microscópicas a mais do que os nossos sapatos. É verdade. É um fato peculiar da física. A sua cabeça é mais velha que os seus pés. O que, bom, nos leva diretamente à consequência lógica e monumental disso tudo nas fontes do conceito do universo em bloco. Vamos lá, explica isso. Como pessoas, partículas e satélites vivenciam ritmos de tempo totalmente divergentes, a física entende que não dá simplesmente para apontar para o relógio e dizer que existe um grande agora que une todo o universo no mesmo milissegundo. E isso sustenta aquele conceito filosófico que chamam de eternismo, certo? Sim, o eternismo. Se a relatividade mostra que o tempo é simplesmente uma quarta dimensão costurada e presa ao espaço tridimensional, a consequência dura é que o passado não desapareceu de verdade. O presente é só um ponto de vista subjetivo e o futuro não está em branco. Todo trajeto, cada respiração de cada coisa que existe coabita simultaneamente numa vasta e imutável estrutura quadridimensional. Esse é o universo em bloco. Mas espera aí, eu tenho que levantar uma bandeira vermelha muito séria aqui. Se esse universo em bloco gigante já mapeia tudo de uma vez, do Big Bang até o fim dos tempos, isso quer dizer que as decisões que eu vou tomar amanhã de manhã já estão impressas em alguma coordenada lá na frente? Pela lógica do bloco, sim. Então quer dizer, o livre-arbítrio é apenas um teatro para nos sentirmos bem? A gente é completamente refém das equações? Eu não escolho nada de verdade? Olha, essa crise existencial é de longe a reação mais comum a essa teoria. Mas a solução mais elegante e aceita por quem estuda a filosofia por trás dessa física é o chamado compatibilismo. Em termos bem simples para não pirarmos, funciona assim do ponto de vista externo. Se um ser divino olhasse o bloco de fora da própria criação, todo o mapa de eventos estaria completo, sim. Passado e futuro lado a lado. Mas nós não somos divinos. Nós estamos irremediavelmente do lado de dentro. A gente só consegue enxergar a estrada um passo de cada vez. Exatamente. Nós não temos, e pelas leis da física nunca teremos, uma perspectiva superior e externa do espaço-tempo. Como a nossa mente caminha limitadamente pelo corredor e nunca tem informações antecipadas do que está no próximo trecho do bloco, o nosso processo de deliberação, as nossas escolhas morais, as hesitações antes de tomar uma decisão, tudo isso é totalmente genuíno na prática. Então, a ilusão é tão perfeita que funciona como realidade. Exato. A ausência do conhecimento sobre o futuro é o que preserva a nossa autonomia na escala humana. O livro pode até já estar totalmente escrito, mas nós ainda precisamos ler página por página e experimentar o susto verdadeiro de cada capítulo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se todos os momentos, passado e futuro, já repousam nesse bloco infinito e nós apenas trilhamos o caminho, por que a trilha é sempre de mão única? Por que a gente nunca experimenta andar para trás no bloco? Eu vejo um ovo cru cair da mesa e espatifar no chão, mas eu nunca vejo a gema e a casca se juntarem sozinhas e pularem de volta para a panela. Se conectarmos isso ao panorama geral das regras da física que estão nas fontes, a gente precisa falar da segunda lei da termodinâmica. Essa é a regra de ouro que impõe que o nível de entropia de um sistema isolado tende sempre a aumentar com o passar do tempo. Entropia sendo entendida aqui como desordem ou energia dispersa, correto? Bagunça geral. Isso mesmo, bagunça. A tendência natural e estatística de tudo é se desgastar e se desorganizar, simplesmente porque existem exponencialmente mais formas de algo ser caótico do que ser perfeitamente ordenado.
É exatamente isso que descarrega a bateria do celular, que faz a madeira apodrecer, que espalha o calor da sua caneca de café pela sala fria e que mantém os cacos do ovo quebrados no chão. A termodinâmica mostra inegavelmente o sentido em que o relógio anda na nossa experiência diária. Só que tem um detalhe no material das fontes. Eles mencionam que a entropia tem raízes bem mais profundas lá na escala quântica das partículas. Se eu olhar apenas uma equação fundamental no papel, lá num quadro negro da universidade, a matemática funciona perfeitamente tanto para frente quanto para trás no tempo. É o que chamamos de simetria temporal. Isso. Então, o que quebra essa direção perfeitamente simétrica na vida real? O que quebra é que sistemas perfeitamente isolados, onde essa matemática simétrica funciona, só existem na imaginação das pessoas e no quadro negro. O nosso mundo real é um sistema aberto, escancarado. Tudo, absolutamente tudo, está constantemente esbarrando, vibrando e interagindo com o resto do universo. Uma bagunça interconectada. Exato. Um exemplo fantástico citado pelas fontes é o seguinte: a força gravitacional minúscula, quase imperceptível, de um único elétron zigue-zagueando lá na distante galáxia de Andrômeda é capaz de alterar brutalmente a rota de uma molécula de oxigênio aqui na Terra, depois de aproximadamente 50 colisões aleatórias no ar. Nossa, quer dizer, um elétron em Andrômeda afeta o ar que eu respiro? Isso mostra que nada consegue se esconder do resto do ambiente. Tudo está conectado numa grande teia de choques invisíveis. É inevitável, e essas colisões microscópicas e invisíveis geram um fenômeno que chamamos de emaranhamento quântico e decoerência. Basicamente, a informação e a ordem do nível subatômico vazam constantemente para a bagunça do ambiente externo. Não dá para conter. É como tentar segurar a areia com as mãos abertas. Perfeito. Ou pense nisso como deixar cair uma gota de corante vermelho num copo de água cristalina. Uma vez que as coisas interagem e a tinta se espalha, você jamais consegue reverter o processo e pescar as moléculas para juntar a gota de volta. É impossível. A direção do tempo para frente é exatamente a marcha incessante desse espalhamento irremediável de informação e energia. Certo. Mas se essa tinta cósmica vai continuar se espalhando e se misturando sem parar, o que acontece no cenário limite, lá no final de tudo? A cosmologia fala muito da terrível morte térmica do universo. A ideia de que um dia todas as estrelas apagarão, todos os planetas congelarão, até os buracos negros vão evaporar aos poucos, e o universo será só um espaço gigante, escuro e gelado, com a energia totalmente espalhada e nenhuma luz brilhando. Nessas circunstâncias de entropia máxima, onde mais absolutamente nada quebra, se move ou acontece, o relógio finalmente bate zero. O tempo para de existir. Pode soar bastante perturbador, mas a física moderna aponta que não, o tempo não para. Primeiro porque a simples expansão do tecido espacial deve continuar acelerando rumo ao vazio. O espaço crescendo já configura um andamento das coisas. E segundo, porque a mecânica quântica prevê que não existe uma paralisia perfeita e absoluta em lugar nenhum. Mesmo nesse frio eterno e sem luz. Mesmo lá. Porque ao puro acaso probabilístico faria com que, em intervalos de tempo absurdamente, incalculavelmente longos, flutuações quânticas ainda acontecessem no vazio. Tipo, agitações fantasmagóricas no vazio absoluto. Sim, pequenos tremores de energia. E como nesse cenário de morte térmica haveria tempo literalmente infinito disponível pela frente, o improvável eventualmente é forçado a acontecer. Nessas flutuações minúsculas, partículas poderiam casualmente se alinhar e formar até configurações altamente complexas de forma espontânea e muito temporária. O jargão na física para isso é o surgimento de cérebros de Boltzmann. Cérebros brotando do nada? Teoricamente, sim. Uma estrutura consciente poderia, matematicamente falando, brotar do caos puro só por um acaso estatístico milagroso, observar o universo morto por uma fração de segundo e depois se dissolver de volta no vazio. Ou seja, a lição aqui é que o tempo continua contando os segundos implacavelmente, mesmo se não houver mais estrelas ou humanidade para marcar os anos. Uau! Bom, nós já entendemos, então, que o fluxo avança sempre para frente por causa dessa bagunça quântica irreversível e que o fim melancólico é o escuro total. Mas, voltando à fita, onde é que apertaram o botão de play? Onde fica a linha de partida dessa maratona toda?
Na astrofísica atual, o grande play inicial indiscutível foi o Big Bang. Foi um momento singular em que o próprio tecido do espaço e a dimensão do tempo começaram a existir e a se expandir. E aí a gente tem que fazer a pergunta em que as pessoas sempre esbarram numa mesa de bar. Tá, o tempo começou ali, mas o que havia antes do Big Bang acontecer? É uma pergunta natural, super compreensível, mas o físico Jim Al-Khalili usa uma metáfora de geografia formidável para demonstrar por que, cientificamente falando, ela não faz o menor sentido. Ele pede para a gente usar o polo sul geográfico da Terra como exemplo. Imagine caminhar até o extremo polo sul do planeta, fincar uma bandeira ali na neve, e então alguém vira para você e pede com toda a seriedade para você continuar caminhando em direção ao sul. Impossível. Qualquer direção que eu olhar a partir do polo sul geográfico vai ser automaticamente o norte. Não existe nada mais ao sul do que o próprio polo sul. É um limite físico. Exatamente isso. É uma limitação rígida das regras geométricas do mapa esférico. Do mesmo jeito, o Big Bang é a fronteira limite intransponível das coordenadas temporais. O conceito do verbo antes exige, obrigatoriamente, que a dimensão do tempo já estivesse funcionando. Portanto, questionar o antes do tempo não tem consistência nenhuma perante as leis da física. É como perguntar qual é o sabor do triângulo. Faz muito sentido. O tempo é o produto do Big Bang, não o palco ou o cenário de fundo onde ele aconteceu. Agora, mudando um pouco da origem para um aspecto mais prático, se é que podemos chamar assim, viajar por essa malha do tempo. Pelo que eu vi, viagem para o futuro é física totalmente aprovada, correto? Pular algumas décadas para frente não quebra nenhuma lei cósmica. Absolutamente nenhuma. É até bem mapeado na teoria da relatividade. É o que o diretor Christopher Nolan retrata com bastante precisão técnica no filme Interstellar. Um astronauta que se aproxima de regiões extremas, onde a gravidade é colossal, como perto de um buraco negro, ou viaja muito próximo à velocidade da luz, ganha uma vantagem temporal tremenda sobre nós que ficamos aqui. É o efeito daquela desaceleração que a gente falou antes. O astronauta sai da Terra, passa o equivalente a 3 semaninhas no relógio dele, vivendo essas condições extremas, e quando ele volta para casa, já se passaram 80 anos na Terra. Ele desembarca no futuro com a mesma cara jovem, enquanto todo mundo que ele conhecia já envelheceu. E sem usar mágica nenhuma, apenas relatividade pesada. Perfeito. A viagem para frente é só uma questão de engenharia e sobrevivência, não de física. O problema real, a dor de cabeça teórica que tira o sono dos físicos e gera toneladas de artigos, não é a ida para o futuro. É a obsessão de tentar ir ao passado. É aí que a equação quebra. Isso levanta uma questão importantíssima e clássica das discussões teóricas. Viajar de volta destrói a própria sustentação da lógica, da causalidade e da biologia. A física da relatividade geral até possui uns contorcionismos e curvas teóricas extremas nas contas que num pedaço de papel isolado sugerem que você poderia dar a volta no tempo. Mas o mundo causal odeia isso com todas as forças. Sim, porque nós caímos direto de cabeça no infame paradoxo do avô. Aquele cenário onde o sujeito viaja na máquina do tempo para o ano de 1920 e acidentalmente atropela o próprio avô antes dele ter tido filhos. Estaria apagando o próprio pai ou a própria mãe da existência. E, em efeito cascata, ele mesmo também desapareceria. Mas, se ele nunca chegou a nascer lá no futuro, ele jamais poderia ter crescido, construído uma máquina ou feito a viagem para cometer o atropelamento e começar o paradoxo. Percebe, a causa entra num curto-circuito impossível com o efeito. A biologia e as leis elementares evaporam completamente nessa contradição. A tentativa de arrumar essa bagunça levou muitos teóricos a pensarem em regras de contenção. As fontes destacam o princípio de autoconsistência, formulado pelo físico Igor Novikov. Esse princípio dita que o universo agiria como um sistema autocorrigível implacável, tipo um guardião da linha do tempo. Se alguém voltar ao passado para mudar a história, os próprios atos da pessoa serão, ironicamente, o que causa os eventos históricos originais como nós já os conhecemos. Sim, o universo não permite pontas soltas na história.
E como você ilustraria essa tentativa de desviar o fluxo usando a teoria do Novikov na prática? Imagina um filme de Hollywood. No futuro, os humanos inventam bombas absurdas, capazes de destruir planetas. E eles decidem mandar um grupo pelo tempo para impedir aquele asteroide gigante que chocou com a Terra e matou os dinossauros. A equipe viaja milhões de anos no passado, intercepta o asteroide enorme lá no cinturão, planta os explosivos e o explode em pedaços com sucesso no meio do espaço profundo. Parece uma vitória épica da humanidade. Uhum, missão cumprida. Só que não. Um dos destroços dessa mesma explosão, uma rocha pesada e flamejante que sobrou, sai de rota e atinge exatamente a península de Yucatán na Terra, aniquilando os dinossauros de qualquer jeito. A tentativa do viajante do tempo com a bomba foi exatamente o gatilho da tragédia original que ele queria tanto impedir. O universo se conserta usando o viajante. É um modelo mental muito interessante, porque preserva a consistência dos eventos. A linha da história fica bloqueada, circular e intocável, e a viagem temporal do futuro se torna apenas um degrau necessário e pré-escrito dentro dela. Tudo se encaixa. Mas, lendo material sobre isso, eu vi que essa teoria também não é perfeita. Ela cai num abismo gigantesco de lógica e filosofia, o tal do paradoxo da informação. Ah, sim, onde as coisas parecem não ter uma autoria real no universo. Exato. Imagina o cenário bizarro de alguém limpando a casa, achar um manual antigo. O sujeito entra no porão mofado, abre uma gaveta e acha um caderno velho com instruções perfeitas e detalhadas para construir uma máquina do tempo. Ele resolve tentar, né? Constrói o equipamento com base naquele livro, liga a máquina e viaja 30 anos no passado. Chegando lá, antes de ir embora e tentar viver uma vida nova em outra época, ele larga propositalmente o livro na mesma gaveta do porão para que a versão mais jovem dele mesmo encontre no futuro. O famoso loop temporal. Sim. E a pergunta óbvia que dá um nó na cabeça é: quem afinal foi que redigiu aquele caderno original? Ele surgiu literalmente do nada. Pois é, a informação complexa está num ciclo fechado, onde não foi criada por mente nenhuma. Ninguém pensou naquelas fórmulas pela primeira vez. Isso é impensável do ponto de vista de como a energia e a criação operam. É por causa desses absurdos insolúveis que muitos físicos hoje preferem a saída das múltiplas realidades, os famosos multiversos, para resolver o problema da viagem no tempo. E faz sentido, porque a abordagem dos multiversos alivia muitos danos lógicos. Nela, o paradoxo do avô simplesmente some, deixa de ser um problema. Se um viajante pisa num terreno no passado, naquele exato microsegundo a realidade quântica se bifurca em dois caminhos paralelos. O viajante pode sim alterar os rumos, atropelar o próprio avô e criar ali uma nova ramificação histórica. A linha do tempo original da qual ele partiu continuará existindo normalmente, intacta e sem paradoxos, num outro galho desse multiverso. O viajante apenas fica banido do seu próprio universo natal e passa a viver a partir daquele momento nesse novo galho onde ele alterou os eventos. É a saída mais limpa, eu acho. E falar de viagem no tempo sempre me lembra muito daquela famosa pegadinha que o lendário Stephen Hawking aprontou antes de falecer. Ah, aquela festa foi um toque de genialidade sarcástico puro. Ele comprou comida da melhor qualidade, estourou champanhe caro, encheu a sala de balões e preparou uma recepção chique. Mas ele só enviou os convites depois que a festa já tinha encerrado. O convite chamava expressamente, abre aspas, qualquer viajante do tempo para comparecer àquela data específica no passado. E ele provou seu ponto maravilhosamente, porque nenhum turista apareceu. Se as pessoas pudessem passear pelo tempo à vontade no futuro da humanidade, teriam vindo do futuro para brindar com um dos maiores físicos da história. É verdade. Mas, apesar da brincadeira brilhante e cínica do Hawking, existe uma razão bem mais prática e sem graça, embasada na própria arquitetura teórica das supostas pontes temporais, que explicaria a ausência e impediria visitantes do futuro nas nossas ruas hoje. Ah, é? Qual? Pelos cálculos teóricos das fendas espaciais, as viagens não funcionam apenas abrindo portas mágicas no meio do nada e saindo onde quiser. A engenharia brutal necessária para estabilizar os buracos de minhoca exige a existência física de portais receptores dos dois lados da viagem.
Ou seja, se a humanidade um dia finalmente conseguir ligar um portal temporal na Terra no ano 3000, você só poderá voltar do futuro até o momento exato em que a máquina foi ativada pela primeira vez. Como se fosse um telefone sendo ligado. Aham, entendi. Como nós, no século XXI, ainda não ativamos nenhuma máquina até o dia de hoje e não ancoramos nada no chão, Nós não temos estações orbitais temporais ou portais quânticos em funcionamento atualmente. Nenhum receptor está ligado. Logo, o nosso presente não está conectado à rede de trilhos do futuro. Por enquanto, nós estamos fisicamente inacessíveis aos turistas e aos nossos descendentes de amanhã. Eles não têm onde desembarcar. nossa, faz todo sentido técnico. Então, o que tudo isso significa para nós? Fazendo um grande apanhado prático para as nossas vidas diárias com base nos pesquisadores. Nós precisamos lidar com o fato de que aquela sensação dramática e vívida do tempo passando como um rio caudaloso é apenas o nosso cérebro criando arranjos psicológicos para gerenciar e catalogar novas experiências e memórias na cabeça. O tic-tac universal, onde todos caminham de braços dados, sumiu. Sumiu com as provas rigorosas de que a gravidade e a velocidade determinam ritmos particulares e moldam a vida de formas que a relatividade comprova diariamente, usando até os nossos próprios celulares com o GPS. Mas, apesar dessa absoluta falta de um relógio central, a marcha temporal em si é incrivelmente real, empurrada impiedosamente pelas colisões quânticas infinitas do mundo. Ela é guiada pelo vazamento constante da desordem no ambiente e pela irreversibilidade de que as coisas sempre tendem a piorar, esfriar ou bagunçar, ditadas pela termodinâmica imbatível. Resumindo a ópera, o universo flui na bagunça. É um apanhado maravilhoso e conciso da fundação física da nossa realidade. Contudo, eu quero deixar quem nos ouve com uma última provocação sobre isso tudo antes de encerrarmos. Um pequeno experimento mental para continuarem refletindo sobre as fontes de hoje em casa. Opa, adoro um desafio. Pode mandar. Nós amarramos tudo, durante a discussão inteira, na ideia de que a percepção do tempo passar depende de um cérebro vivo processando estímulos novos. E concordamos que o avanço irreversível da física ocorre unicamente por causa da termodinâmica, do caos e das bilhões de partículas trombando de forma cruzada e constante umas nas outras e com os ambientes onde elas estão vazando informação. O sistema aberto. Isso. Agora vamos imaginar na nossa mente um isolamento radical e absolutamente perfeito. Pensemos num caso hipotético onde visualizamos apenas uma microscópica, simples e inofensiva partícula subatômica solitária. Uma só. Tipo, flutuando no nada. Exato. Uma só. Sozinha e encapsulada em um vácuo absoluto e intransponível, distante bilhões de anos-luz de qualquer galáxia, sem absolutamente nenhum grão de poeira por perto. Não há nenhum campo gravitacional tangível de planetas atuando sobre ela. Não existem ecos térmicos e absolutamente nenhum átomo secundário para colidir e gerar aquela desordem ambiental ou aquele emaranhado vazando códigos pelo vazio. Não há nada mesmo com o que atritar. Se nós pegarmos tudo, absolutamente tudo que aprendemos hoje sobre a fundação real do tempo e olharmos para essa única matéria exilada, mergulhada para sempre no santuário imperturbável do nada absoluto, sem tic-tacs de relógios observáveis e sem a menor possibilidade de colisões térmicas, estaria essa partícula pairando de fato em um universo onde a própria existência da ideia de tempo parou completamente de fazer sentido? O relógio sequer faria parte da realidade dela? Fica a provocação. Caramba! É um encerramento capaz de engolir a mente inteira de quem está escutando a gente. Uma quebra absurda e silenciosa das engrenagens com as quais nós nos acostumamos desde crianças, virando as nossas próprias percepções totalmente do avesso e mostrando que até o tempo precisa de companhia para existir. É com essa pulga cósmica plantada nos pensamentos em meio ao vazio que nós encerramos essa nossa exploração profunda, desarmando os nossos velhos e antes muito confiáveis relógios de pulso. Até a próxima busca.